Olá, boa noite. Guardas municipais suspeitos da participação na morte de um jovem na Compensa são indiciados no inquérito que investiga homicídio. O Jan 2 traz também a prisão de 2 homens suspeitos de terem participado da morte de um ex-policial militar em um sítio no Tarumã. Os presos deverão responder pelo crime de homicídio duplamente qualificado e vão ficar à disposição da Justiça. Em 2026, mais de 1.500 motoristas foram flagrados fazendo retorno em local proibido ou sob o canteiro central. Sempre passam ali no meio, né, atrapalhando o nosso fluxo também, porque eles acabam que empatam a passagem, correndo risco até de atingir alguém, né? E você já comprou ou pensa em comprar uma nova TV para assistir aos Jogos do Brasil na Copa do Mundo? O movimento nas lojas de televisores e nas fábricas de Manaus segue a todo vapor. Os aplicativos que já vem nela, que a televisão que a gente não consegue baixar, então tem essa dificuldade e a qualidade da imagem para mim é sensacional. As principais notícias do dia agora. O Jan 2 está no ar. Três guardas municipais suspeitos da participação na morte de Bruno Girão Santos, de 22 anos, foram indiciados por homicídio. O jovem morreu na madrugada do dia 26 de fevereiro em um beco, na Compensa. Catiane Moura tem mais informações ao vivo a partir de agora. Catiane, boa noite. Boa noite para você, Alex. Boa noite para você de casa. A Polícia Civil encontrou indícios de autoria e materialidade suficientes para pedir o indiciamento dos 3 guardas municipais suspeitos da participação da morte do jovem Bruno Girão Santos, de 22 anos, ele que foi assassinado com 2 tiros em fevereiro deste ano em um beco no bairro da Compensa, zona oeste da capital. Os indiciados pelo crime de homicídio são Ataíde Romeiro Júnior, Guilherme Pinheiro de Andrade e Avan Lima Aguiar. Esse inquérito já foi enviado à Justiça e ao MP e agora será analisado aí pelas 2 instituições. Um dos pontos citados no inquérito é que o exame residográfico feito nos agentes logo após a ocorrência. Esse laudo apontou resultado positivo para partículas metálicas de chumbo em 2 dos 3 guardas que são investigados. A família da vítima informou que esse indiciamento representa um marco importante na busca por justiça. Mais cedo, eles se concentraram, familiares e amigos, no bairro da Compensa, próximo ali do beco, onde Bruno foi assassinado, e eu conversei com o pai dessa vítima, o Jair Girão. Vamos ouvir um trecho da fala dele. Ele era uma das riquezas que eu tinha na minha vida. Eu acabei perdendo ele dessa forma. Cruel e covarde, né? E eu quero que pague por isso, né? Que não fique impune. Em nota, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, informou que os guardas investigados seguem em funções administrativas internas e desarmados sem atuação nas ruas. A SENSEG também destacou que o exame residográfico apontou apenas presença isolada de chumbo, o que, segundo o Instituto de Criminalística, não seria suficiente para confirmar disparo de arma de fogo. A rede amazônica segue tentando contato com as defesas dos 3 guardas que são investigados e foram indiciados. Alex. Obrigado, Catiane, pelas informações. Boa noite. E 2 homens foram presos e devem responder por homicídio duplamente qualificado por envolvimento na morte de um ex-policial aposentado. Esse crime aconteceu em fevereiro deste ano. As imagens mostram o momento em que o policial militar aposentado Francisco Marques dos Reis é rendido por 4 homens encapuzados e armados. Um amigo do policial também foi morto no local. É importante frisar, eles foram torturados. Vocês viram pelas imagens que eles pediam também uma arma de fogo, porque uma dessas vítimas é policial militar aposentado. Eles sabiam que essa vítima tinha uma arma de fogo, mas eles não foram lá para roubar, eles foram realmente para praticar um homicídio.
O crime aconteceu no dia 27 de fevereiro no sítio da vítima, no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. 2 suspeitos foram presos. A motivação provavelmente é ligada a algum motivo torpe, alguma relação de dinheiro, alguma situação da vítima PM aposentado. São coisas que nós ainda estamos apurando. Os presos deverão responder pelo crime de homicídio duplamente qualificado e vão ficar à disposição da Justiça. A polícia continua as buscas por outros 2 envolvidos no crime que já foram identificados. Quem tiver informações sobre o paradeiro de Riquelme Ramos Matias e de Vinícius Rosas Torres Neto, pode entrar em contato pelo Disque Denúncia 197 ou 181. Cerca de 14 toneladas de drogas foram apreendidas na região do Vale do Rio Javari. A droga apreendida é maconha do tipo skunk. Estava em território peruano, às margens do Rio Javari, que faz fronteira com o Brasil. Foram apreendidos também armamentos como fuzis e submetralhadoras. Entre as apreensões também estão animais silvestres abatidos da caça ilegal. A operação é uma ação conjunta das Forças Armadas do Brasil e do Peru e tem o objetivo de combater organizações criminosas que atuam na região de fronteira. A gente vai falar agora sobre a deflagração de uma operação chamada Segurança Presente. Ela terminou com a prisão de 57 pessoas com mandados em aberto por não pagamento da pensão alimentícia. Segundo a polícia, a operação teve como objetivo garantir o cumprimento de decisões judiciais e combater a inadimplência. E temos esse objetivo de diminuir esse estoque de mandados, de conscientizar os pais, de, quem sabe, com essa operação, as pessoas saberem que realmente que a polícia está atuando e vai continuar atuando nesse tipo de situação e, com isso, estimular que as pessoas procurem resolver amigavelmente, que não precise da gente chegar e ir atrás da pessoa para ela cumprir a obrigação dela. As diligências dessa operação começaram na segunda-feira e terminaram hoje. A maior parte dos presos é de Manaus. A gente volta a seguir, vamos falar sobre o que são retornos irregulares e os riscos que motociclistas e pedestres correm todos os dias nas ruas da capital. 6h20, voltamos já. Já voltamos com o Jan 2, vamos mostrar imagens ao vivo do trânsito, a movimentação da capital nesse horário. Você está vendo a Avenida Mário Ipiranga, agora são 6h21. Quem não está assistindo o Jan 2 está assim agora, tentando chegar em casa de alguma maneira, porque o trânsito, como ontem, também está complicado. Hoje, nessa região, ainda mais lento. E a gente continua falando sobre trânsito e sobre imprudência que aqui em Manaus continua fazendo vítimas. Só nos 4 primeiros meses deste ano, o número de mortes aumentou quase 20%. Mesmo com os alertas, as infrações ainda são frequentes. Só este ano, mais de 1.500 motoristas foram flagrados fazendo retorno em local proibido ou sobre canteiros centrais. Nesse trecho da Torquato Tapajós, pedestres disputam espaço com motociclistas. Muitos invadem a faixa de travessia bem no momento em que pessoas atravessam a avenida. Tu precisa ver quando tem um monte, aí vem um monte atrás também de motociclista. Direto isso acontece. Sempre passam ali no meio, né, atrapalhando o nosso fluxo também, porque como abre o sinal rápido e a gente tem que atravessar ligeiro, né, e ainda tem eles ainda para atrapalhar nós. E eles acabam que empatam a passagem, correndo risco até de atingir alguém, né? O desrespeito e a imprudência deixam os pedestres cada vez mais vulneráveis no trânsito. Toda vez que vou atravessar mesmo o sinal fechado, eu sempre olho, porque eles não respeitam, né? Eles vêm, não deixam a gente passar e aí acaba sendo perigoso não só pra gente adulto, mas para as crianças também. Nesse trecho entre as avenidas das Torres e Barão do Rio Branco, no bairro de Flores, motociclistas também se arriscam em manobras proibidas e retornos ilegais. Tudo isso bem próximo a uma faixa de pedestres. Dona Luciane disse que esse tipo de imprudência se tornou comum por aqui. Todos os dias, muitos dias está tendo engavetamento aqui, que esses dias teve aí, ó, de 3, 4 carros, por caso de retorno, que não tem. Só este ano já foram registradas 1.584 autuações contra condutores na capital por executar retorno em local proibido e retorno por cima do canteiro.
Fazer manobra por cima do canteiro central ou retorno em local proibido pela sinalização de trânsito é infração considerada gravíssima, com 7 pontos na carteira de motorista e multa de R$ 293,47, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro. A imprudência no trânsito é o principal causador de mortes e acidentes na capital. Os acidentes com mortes tiveram aumento de quase 20%, segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana aqui na capital. Foram 89 pessoas que perderam a vida em acidentes de trânsito registrados em Manaus no mês de janeiro até abril deste ano de 2026, conforme levantamento do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Desse total, 46 foram motociclistas. Infelizmente, muito desrespeito por parte dos motoristas em geral em nossa cidade. Isso decorre da falta de educação, da falta de consciência dos nossos condutores, aliada, em muitos casos, com a falta da presença do agente de trânsito, né? Maio é mês de conscientização no trânsito e, diante das constantes imprudências, pedestres cobram fiscalização no trânsito de Manaus. E mesmo a gente cobrando, né, se eles não virem fiscalizar, não resolve nada. A Rede Amazônica procurou o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana de Manaus para falar sobre esse retorno irregular e outras situações e também sobre fiscalizações no ponto da Torquato Tapajós que mostramos na reportagem, mas ainda não tivemos nenhum retorno. E olha, dados do IBGE mostram que as famílias aqui do Amazonas tiveram um rendimento médio domiciliar de R$ 1.450 em 2025. O G1 traz essa notícia, esse valor ficou abaixo da média nacional. A média nacional foi R$ 3.367. O estado do Amazonas ocupa a 22ª posição no ranking nacional de renda, segundo a PNAD contínua do IBGE. Para você ler mais e ter a íntegra dessa notícia, acesse o G1 Amazonas por meio desse QR Code que aparece na sua tela. E agora a gente fica sabendo a previsão do tempo para o fim de semana. Vamos juntos? Nesse sábado, o tempo muda em algumas regiões do Amazonas. Presta bem atenção. No sul do estado, as cidades de Pauini, Boca do Acre e Humaitá devem ter céu com muitas nuvens, aberturas de sol e também pancadas de chuva ao longo do dia. Há possibilidade de trovoadas entre a manhã e a noite. Já o oeste, centro-oeste e norte do Amazonas, o dia terá sol entre nuvens, chances de chuva rápida e passageira, principalmente durante a tarde e a noite. No leste do estado e na região metropolitana de Manaus, mas em amarelo, o tempo fica mais firme. Sábado, então, será de calor, com céu claro, parcialmente nublado, chances de chuva muito pouca. A sensação de abafamento vai ser forte, então, durante todo o dia. Vamos agora às temperaturas. Em Manaus, máxima de 33 graus, você vê bem que vem calor por aí. E também em Parintins, Urucará e Canutama, todas com temperatura máxima de 33 graus, segundo a previsão dos meteorologistas. E a gente vai chegando para nosso intervalo, são 6h27, a seguir a gente fala sobre o mercado de televisores, que está em alta, viu? Cresce a procura por TVs para assistir aos jogos da Copa do Mundo em junho. 6h27. Faltam 34 dias para a Copa do Mundo e muita gente já começou os preparativos para acompanhar os jogos. Para quem quer torcer com aquela imagem de qualidade e som mais potente, a procura por televisores novos já começou a movimentar o comércio aqui de Manaus. O efeito Copa já chegou às casas. Família reunida, cores da seleção e todo mundo de olho em cada jogada. Na casa do Elisvaldo, quando o Brasil entrar em campo, a TV é o centro das atenções. Só para você ter uma ideia, no ano passado, a família já tinha uma TV de 75 polegadas. E em janeiro deste ano, foi feita a compra de uma de 86. E a expectativa é que antes da Copa do Mundo, aqui já esteja funcionando uma tela bem maior. Outro detalhe é que a nova TV precisa vir com mais
mais novidades tecnológicas. Gosto muito, né, de TV, né? Eu olho o conteúdo dela. Quanto mais coisa vir, né, que hoje as televisões estão muito avançadas, então para mim, os aplicativos que já vem nela, que televisão que a gente não consegue baixar, então tem essa dificuldade, e a qualidade da imagem para mim é sensacional. E a família do Elisvaldo não está sozinha nessa busca. Nas lojas especializadas, a demanda já começou. As vendas, elas sempre ficam um pouco mais altas quando se trata desses eventos esportivos que a gente tem, né? Então esse ano com a Copa do Mundo, a gente, claro, vê um crescimento significativo aí, tanto no setor de TV, quanto nos setores de eletroportáteis e tudo mais, e até mesmo de áudio, né? Então é um dos melhores momentos para o pessoal comprar sua TV, é justamente nesse tipo de época. E essa movimentação já aparece nos números do Polo Industrial de Manaus. Segundo dados do CIEAM, nos 2 primeiros meses deste ano, a produção de televisores cresceu 7% em relação ao mesmo período de 2025. Mas o que surpreende mesmo é a venda, que disparou 35%, saindo de 1.600.000 unidades para mais de 2.150.000 aparelhos vendidos. O faturamento do setor também subiu 15%, chegando a 3,7 bilhões de reais. Nessa empresa de televisores, a produção já sofreu um aumento de 12% no primeiro semestre, uma demanda que geralmente só cresce nas proximidades do fim do ano. Atualmente, nas linhas de produção, saem em média 20.000 aparelhos por dia. Ano de Copa do Mundo sempre um pouco diferente. A gente antecipa a produção do segundo semestre. Nós temos linhas que estão trabalhando em 3 turnos e a grande maioria da produção está em 2 turnos hoje para atender essa demanda. A expectativa para os próximos meses é ainda mais positiva, segundo a Associação Nacional de Fabricantes de Eletroeletrônicos. A produção de televisor na Zona Franca de Manaus, no ano passado, cresceu 3% comparado a 2024. E há uma expectativa de que esse ano o crescimento seja ainda maior, em torno de 5% a 10%, principalmente pela realização da Copa do Mundo. Ao que tudo indica, este ano será muito bom para o mercado de televisores. Agora, para os consumidores, é só se preparar, fazer aquela reunião e torcer pela seleção brasileira. Claro que com boa imagem e um bom som. Falta alguns ajustes, falta as bandeiras, a gente ainda vai enfeitar aqui, que lota, aqui enche. Vai ver tudo numa janela muito boa. Quero que o Brasil seja campeão. Já comprou sua TV, Cássio? Já tá preparado. Com certeza, preparadíssimos. Vamos continuar falando de esporte, né? Falamos aí desse aquecimento do comércio, mas a gente fala agora de futebol, que não vai faltar nesse fim de semana, né? Boa noite, Cássio. Boa noite, Alex. Boa noite para você que está em casa. Isso mesmo. Domingo tem o líder da Série C em campo. O Amazonas recebe o Figueirense, 4 da tarde, no estádio Carlos Amit. A partida marca o primeiro compromisso da Onça Pintada, sem o técnico Christian de Souza, que deixou o clube para subir aí o Santa Cruz. Quem comanda a equipe interinamente é Ricardo Lecheva. Líder da Série C, invicto. São 4 vitórias e um empate em 5 jogos. Os números deixam claro, não há crise no Amazonas. Mas o momento é de mudança. Christian de Souza não é mais técnico. Deixou o clube nessa semana. Quem comanda a Onça agora são os 2 auxiliares, Ricardo Lecheva e Bebeto Saltier. O time está na liderança, mas nesse momento o torcedor pode estar vivendo uma incerteza do que virá pela frente. Afeta um pouco, mas a gente tem que se regenerar o mais rápido possível, porque tem um grande duelo contra o Figueirense agora. Então, é levantar, botar a cabeça no lugar de novo e continuar na batalha, que a guerra não para. Ouviram aí? Domingo tem mais uma batalha. Dessa vez contra o Figueirense, no estádio Carlos Amit. Os times já se enfrentaram esse ano na Arena. Foi pela Copa do Brasil e o Figueirense comemorou. Cipriano não estava no clube ainda, chegou para a Série C e mesmo assim quer uma revanche. Quando eu cheguei eu ouvi falar que foi um jogo bom e então posso te dizer que possa ser sim uma revanche. Entraremos com o coração na ponta da chuteira, propondo o jogo ao ganhar a todo momento. O atacante, desde que chegou ao Amazonas, não para de marcar. Está sendo chamado até de Cipri Gol. São 5 gols em 7 jogos pelo clube. Ele marcou no último fim de semana no empate contra o Caxias. A meta é seguir balançando as redes, mantendo o Amazonas na briga pelo acesso.
Bom, o Amazonas tenta manter a liderança na Série C neste domingo, mas o fim de semana também tem Série D do Campeonato Brasileiro. Amanhã o Manaus entra em campo contra o Monte Roraima, jogo às 5 da tarde na Arena da Amazônia. Manaus aí que tenta engatar uma sequência positiva na 4ª divisão. No domingo, o Manauara joga contra o Gás, também às 5 da tarde na Arena da Amazônia. O Gás de Roraima, outro adversário roraimense. E o Robô, o Manauara, que é o líder do grupo A1 com 11 pontos, e o segundo colocado é o Nacional. O Leão entra em campo, né, contra o São Raimundo de Roraima, jogando fora de casa. Então, muitos jogos no fim de semana. Manauara e Gás, né, a pedida, e tem domingo a Série C do Brasileiro, Alex. Aí tá bem movimentado, então, o fim de semana esportivo, e segunda a gente traz todos os detalhes, né, meu querido? É isso. Valeu, Alex. Obrigado, bom fim de semana. Obrigado, bom descanso. boa noite. Valeu. Tá? E olha, para você de casa, bom descanso também, né? Tá chegando o fim de semana, graças a Deus. Mandou sua mensagem? Então deixa a gente dar uma conferida em quem está desse lado, sentadinho no sofá, acompanhando o Jan 2. Temos muitas mensagens, vou começar pelo lado de cá, ó. A Jani Costa, boa noite para você. Você não vai achar mesmo um agente de trânsito agora se tu for na Manaus Moderna. Passa todo minuto multando quem para pegar passageiros nas balsas. Ela faz meio que uma denúncia, né? Ou seja, não tem guardas onde deveria ter, mas lá na região central tem e multam, né? Então, uma crítica aqui da Jani. E o Célio Socorro diz que não é só educação e consciência, é preciso um rigor maior nas leis de trânsito para maus condutores, já que não há fiscalização. Muito obrigado, são muitas mensagens que chegaram. Agradeço a companhia, inclusive, da sua presença aqui com a gente no Jan 2 ao longo de toda essa semana. Amanhã cedinho tem Bom Dia Sábado e à noite Jan 2, edição de sábado. Estou com você, tá? Cuide-se, fique muito bem, um bom fim de semana. Até amanhã.